Ok, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15 e também pela internet, por meio do portal riobranco.net, portal oficial da sua TV Rio Branco. Tenho o prazer de conversar agora com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Seja bem-vindo, senador. Tudo bem? Boa noite, Muniz, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer revê-lo. Prazer é nosso. E poder falar um pouco, né, já prestando conta desses poucos dias do mandato do senador da República, que generosamente o povo acreano me concedeu. Senador, lhe conhecendo muito bem, o senhor preserva muito os valores éticos e morais, sobretudo a família. Coincidência ou não, a sua posse foi no dia em que o senhor completou 30 anos de casado. O senhor comemorou também? Lógico. Na verdade, poucos dias antes da posse. Eu completei 30 anos de casado, dia 27 de janeiro. Ah, tá. Então lá o senhor fez o registro. Lá eu fiz o registro, né? Mas aproveitar para dizer que eu sei muito bem que ninguém é obrigado a manter um casamento quando não deu certo. Né? Então, se não dá certo, para ter briga, é melhor que cada um refaça a sua vida. Mas graças a Deus, no meu caso, meu casamento deu certo, eu sou apaixonado pela Márcia, tenho uma profunda admiração por ela. O que esta mulher já fez por minha causa, porque, Muniz, o que a Márcia faz na política, ela só faz por mim. Porque ela mesma, quando nós nos casamos, ela não queria fazer política. Na universidade, ela fez uma opção de não entrar em diretório acadêmico, nunca quis ser militante e tal. E, por minha causa, pelos meus sonhos, ela se envolveu a ponto de ser presidente de partido, né? Ajudar a montar chapa, dar entrevista aqui contigo, que ela nunca pensou que ia fazer. E faz, Muniz, pela família. Então, a minha admiração, desculpa, por ela cresceu muito nesses 30 anos e, para mim, reconhecendo que né, tem casamento que não dá certo, e eu não estou aqui para criticar nada. Na minha família tem casos desse tipo e tal. Mas, graças a Deus, o meu deu certo, completamos 30 anos de casado, eu espero mais 30, eu estou com 55, se eu durar até 85 anos. Porque ela vai longe, viu? A família é longeva, menino. Meu sogro morreu um dia desse, com 100 anos, rapaz. Senador, se excluirmos aí os dias que não há sessão, pouco menos de 10 dias de trabalho, o senhor já apresenta 14 propostas, entre as quais 2 projetos de lei. Vamos falar sobre o primeiro, que trata sobre a questão da maioridade penal. O que lhe motivou a apresentar essa proposta? Muniz, quem me acompanhou ao longo da pré-campanha e da campanha, vai ver que o que eu estou fazendo agora não é nenhuma novidade. Porque eu disse na campanha, na pré-campanha, o que é que eu penso sobre a segurança pública. E segurança pública, que é uma dos flagelos do Brasil, é uma frente. E no caso do Congresso Nacional, é uma frente de medidas. Inclusive a reforma econômica faz parte da solução da segurança pública. Sim. Porque a segurança precisa de mais recursos. Claro. E para ter mais recursos, tem que fazer as reformas do ministro Paulo Guedes, com quem eu estive a semana passada. Mas no caso do Congresso, tem uma frente que cabe a ele, que é o endurecimento das leis. Então eu aproveitei a eleição dos membros da mesa, porque ficam os senadores praticamente todos dentro do plenário. E fui pedindo assinatura, porque precisa, projeto de emenda constitucional, precisa de pelo menos 27 apoiadores para começar a tramitar. Isso. Então eu aproveitei que estava por ali, eu mesmo fui pedir e consegui 30 e poucas assinaturas para cada um deles. Além do necessário. Além do necessário. O primeiro que você está dizendo, que é o de abaixar a maioridade penal. Eu estive com o ministro Sérgio Moro, e ele falando um pouco do pacote que ele mandou para o Congresso Nacional. Bom, eu tenho uma divergência que eu acho que é um aperfeiçoamento. O projeto que ele mandou para o Congresso, e que coincidentemente já tem um lá, fala que para baixar a maioridade penal para 16 anos, só em crimes hediondos. Então o sujeito cometeu um crime hediondo, né, então ele pegaria pena. Mas eu entendo que tem que ser linear. Eu compreendo que se a Constituição brasileira ela abaixar a maioridade penal para 16 anos, ela tem que igualar. Por exemplo, todos os crimes.
Vou te dar um exemplo. O sujeito, hoje nós temos 63 mil homicídios oficiais no Brasil, mas nós temos também mais ou menos 60 mil mortes violentas no trânsito. E isso, a maior parte, é provocado por drogas. Então o sujeito está drogado, sai, erra, bate no veículo e mata um pai, uma mãe, às vezes uma família inteira, que não está bebendo, que não tem nada com aquilo. Bom, esse tipo de crime, porque esses mais de 60 mil mortes violentas no trânsito, que é muito provocado pelas drogas, não é crime hediondo. Então o sujeito, 17 anos de idade, encheu a cara, está drogado, ele bate no carro que está lá o pai, a mãe, com 2 bebês atrás, mata os 4. Ele não vai pegar pena. Outra coisa, o crime organizado não é, por si só, não é hediondo. Então, por exemplo, o camarada faz parte de uma facção, ele faz um bacu na casa de uma pessoa. Sabe que a pessoa está para a área rural, como acontece aqui no estado. Sabe, a pessoa está viajando, está para a área rural, sei lá o quê, chega lá, encosta o caminhão, leva tudo que a família tem. Da televisão, que demorou para comprar, pagou prestação. Às vezes está pagando ainda. Às vezes está pagando, leva tudo. Então, não é crime hediondo. Mas é um crime. Mas é um crime. Então, eu entendo que eu estou aperfeiçoando a proposta do próprio Sérgio Moro, que tem toda a minha admiração, porque eu entendo isso. O que eu dizia na campanha, Muniz? Eu vou repetir. Olha, se a nossa Constituição, ela interpreta que um jovem aos 16 anos, um homem, uma mulher, aos 16 anos, ele tem discernimento para escolher do vereador ao senador e do prefeito ao presidente da República, então ele tem que ter discernimento para saber que não pode violar a lei. Se violar, tem que pagar. Inclusive, esse projeto, parece que eu acho que é o primeiro da CCJ, e já está indicado o seu relator, que é o Marcelo Castro, com quem eu fui deputado federal, agora ambos senadores, nos reencontramos no Senado, e que já pediu para Simone, que é a presidente da CCJ, para ele relatar. E a outra PEC, que também é um projeto de emenda constitucional, fala sobre o fim do auxílio reclusão. E eu só não citei seu nome, Muniz, porque eu não conversei contigo e não tinha autorização. Porque o exemplo que eu dei, quem me contou foi você. Quer dizer, você... Ali foi só um exemplo, né? Exemplo, mas de vários. Não, e o senador Olímpio, de São Paulo, disse outra coisa que eu não sabia. Ele disse que em muitos lugares do Brasil, o que é que o crime organizado faz? Ele obriga certos comerciantes a contratar na carteira de fachada os membros da facção. Porque aí, quando são presos, vão receber R$1.000, R$1.200, R$1.300. Quer dizer, ele está sendo cúmplice também com a cúmplice também, mas às vezes da ameaça, né? Ameaça, com medo também de faz pegar, parte do pacote. do pacote e tal. O que eu dizia na campanha é a mesma coisa. Quer dizer, eu acho uma humilhação. É algo muito perigoso isso. Perigosíssimo. Eu acho uma humilhação para a família da vítima. Quer dizer, você pega aí um jovem, uma jovem, meninos ainda, perdem muitas vezes o pai e a mãe, que são os provedores, além da questão sentimental, e aquele que matou não vai receber. Vai receber dinheiro. E eu citei no plenário do Senado o exemplo que você me deu. Quer dizer, alguém estava em condições de ir para o regime aberto. E não queria. E disse para o advogado, não entra não, porque eu estou pagando a pressão de um carro lá fora, ainda precisa aqui uns 3, 4 meses. Então, o ano passado, Muniz, foram... Vê um meio de vida, vê um mercado. E nesse caso do que o senador Olímpio disse, quer dizer, virou uma forma das próprias facções arrecadar dinheiro. Porque eles obrigam pessoas da comunidade a contratar na carteira. O camarada, quando vai preso, vai receber R$1.000 e tantos reais. Porque ele precisa disso, né, para poder receber. E o ano passado, Muniz, isso custou 840 milhões de reais dos cofres públicos. Então, é simples assim. Eu disse em toda... Dinheiro que poderia ser investido na segurança pública. E não no banditismo. Né? Então, Muniz, eu respeito a opinião contrária, mas o que eu disse em campanha? Ninguém ia votar em mim enganado. Então, eu falei na campanha que eu achava e acho um absurdo, acho uma inversão total de valores. Quer dizer, o camarada é um assassino, ele mata e vai receber R$1.000 na cadeia? Para mim, isso não tem menor cabimento. Então, e essa PEC, também quem vai relatar, que me pediu, é o senador Olímpio, que é do PSL, o mesmo partido do presidente da República,
ele que vai relatar na CCJ. Com relação às outras propostas, vamos destacar algumas aí. Uma delas é proibindo a saidinha coletiva. Quer dizer, você tem as saidinhas coletivas, né? Chega em época de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, por exemplo, lá libera dezenas de presos. A comunidade do município ou da região fica apavorada. E muitas vezes não, quase nunca regressam todos. Cerca de 5% já não voltam mais. E aí você tem coisas, Muniz, que humilham o país e que dá um sentimento de impunidade. Vou te dar um exemplo. É um exemplo clássico nacional, porque ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Aquela moça, a Suzane, que matou o pai e a mãe na cama paulada. Ela, uma das primeiras regalias que ela teve foi fazer uma saidinha no Dia das Mães. Quer dizer, ela que matou a mãe. Então, você me fez lembrar uma história de um julgamento, que o cara chegou bem cedo e apelou para os juristas, dizendo que ele precisava de liberdade, ele estava muito mal porque era órfão de pai e mãe. Só que ele tinha matado o pai e a mãe. Tá vendo? Não tem cabimento. Então, um é proibindo as saidinhas coletivas, né, que apavora a sociedade, não tem como ser diferente. A outra, Muniz, é acabando com a audiência de custódia. Quer dizer, que é uma coisa que desmoraliza todo o sistema de segurança. Olha, agora, esse é um projeto também, aliás, esse é um assunto, Márcio, desculpe interrompê-lo, pois não, que a gente acaba tendo que interromper, porque senão acaba esquecendo e não esmiuça direitinho, sem atrapalhar o seu raciocínio. Aqui onde você está sentado, eu entrevistei uma juíza, que tem um livro, ela escreveu um livro sobre a audiência de custódia. E, segundo ela, a audiência veio para aprimorar a questão da segurança e fazer mais justiça. Mas as opiniões são diversas. Bom, mas olha, não é porque eu sou senador que tudo que eu falo está correto. Não é porque ela é juíza que tudo que ela fala está correto. A audiência de custódia, ela foi inspirada no encontro de São José, em Costa Rica, em 69. Só que naquele momento, a América Latina vivia num manto de ditaduras militares. Então, muitas pessoas, nesse período, foram presas sem... nenhum critério. Não tinha direito de habeas corpus, não tinha o devido processo legal e tal. Então, esse encontro, que era dos direitos humanos, ele estava preocupado em tentar garantir àqueles na América Latina que eram opositores aos regimes militares tivessem o mínimo direito do processo legal. Isso não tem nada a ver com o Brasil de hoje. O Brasil de hoje já vive um processo legal. Começa que a audiência de custódia, ela não tem base legal. Ela é uma resolução do CNJ. O que é fundamental? O que é fundamental é que a lei brasileira, ela já determina, já é assim como eu vou te falar. O sujeito é pego em flagrante. Então a polícia militar, quase sempre, prendeu o sujeito. Ele leva para lá. Para ele ficar na cadeia ou não, vai ter que ter, naquela noite mesmo, a decisão de um juiz. Então, cumpra-se o processo legal. O que virou a audiência de custódia? Virou uma porta de saída do marginal preso na sexta-feira. E o que ele faz na audiência de custódia? Ele, invariavelmente, sabe qual é a conversa dele? O policial foi mal comigo, ele me deu um safanão. Quer dizer, e aí, prende-se sexta, segundo o cara está no meio da rua. Imagina um sujeito que arriscou sua vida para prender um marginal. Eu conheço alguns amigos, eu tenho alguns amigos na Polícia Militar e já aconteceu isso. O cara prendeu na sexta-feira, na segunda-feira ele está zumbando, ainda curtindo com a cara do policial. Isso então, é algo muito perigoso. Nós vamos fazer um intervalo, na volta você dá a sequência aí, tá bom? São apenas 2 minutos. Até já.